Grazie, Grazie. dottor Diego Corapi. Sentiamo adesso, scusa, non ho avvisato prima, il professore Gianluca Scarchillo. Il prossimo si prepara, dottor Riccardo De Simone, per favore, dottore Scarchillo adesso. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito e per l'accoglienza da parte della rivista Insieme, che è stata sempre accanto a tutta la nostra comunità di giuristi e di avvocati. Io concordo pienamente con quanto è stato già detto, in particolare dal professor Corapi, ma anche dagli altri. Volevo sottolineare soltanto due o tre aspetti. Sì, forse è vero, al momento non può parlarsi di una vittoria assoluta, ma sicuramente è una vittoria della chiarezza, come è stato già detto. La Corte è stata molto chiara in alcuni passaggi. Si voleva con i rimettenti, forse volevano cancellare il passato, hanno aperto le porte veramente a nuove interpretazioni future anche per la nuova legislazione, perché la Corte è stata chiara su alcuni passaggi che poi citerò brevemente. Volevo sottolineare anche, è stato già detto, l'importanza del nostro approccio comparatistico. Noi siamo di parte, però ovviamente è stato importante anche per la Corte sottolineare l'approccio comparatistico, il richiamo al codice francese, ma nei giudizi dei giudici a quibus, nelle ordinanze di rimessione, si parlava dei dubbi circa la tenuta del sistema democratico, l'identità del popolo italiano, l'esercizio della sua sovranità. Ecco, in alcuni passaggi l'Italia è stata anche rappresentata come uno dei pochissimi paesi che, in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, non poneva limiti al riconoscimento della cittadinanza. Premesso che è stato chiaramente stabilito che ius sanguinis non è una finzione giuridica ma un fatto, è stato appurato, volgendo anche lo sguardo alle altre esperienze transnazionali, come il nostro paese in realtà non sia l'unico a fondare legittimamente l'attribuzione della cittadinanza sul criterio della discendenza senza limitazioni generazionali. Abbiamo visto la Polonia, la Croazia, la Romania, la Lettonia, molti anche lo custodiscono questo criterio molto gelosamente all'interno delle proprie carte costituzionali, la Lituania e la Bulgaria in particolare. Questo è fondamentale. Ma un aspetto su cui volevo chiudere questo mio intervento è importante. In un passaggio la Corte, proprio ribadendo il concetto di cittadinanza che viene prima del concetto di popolo, il popolo presuppone la cittadinanza e non viceversa, e ha allargato le maglie anche del concetto di comunità. Proprio richiamando le parole del professor Corapi, non tutti sentono alla stessa maniera o si sentono alla stessa maniera appartenenti ad una comunità. Anche all'interno della comunità italiana, molti italiani spesso a volte non si sentono o non si vogliono sentire totalmente italiani a seconda anche delle vicende politiche. Ma c'è un passaggio della sentenza, a mio avviso, che va sottolineato in vista anche delle interpretazioni future relative alla nuova legge. In un passaggio la Corte Costituzionale dice ancora la Costituzione, questo sottolineando che è vero c'è il paletto della discrezionalità del legislatore, ma è una discrezionalità però che non può sfociare nell'arbitrio. Attenzione, deve sempre incanarsi all'interno dei binari della Costituzione e quindi della interpretazione conforme a Costituzione. In questo passaggio la Corte cita: la Costituzione richiama l'idea di cittadinanza quale appartenenza ad una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche, ma al contempo, e qui apre il varco verso le interpretazioni future a mio avviso, ma al contempo disegna una comunità aperta al pluralismo e che tutela le minoranze. Questo è molto importante, è un passaggio che
e secondo me dovremo sottolineare nei prossimi giudizi che ci saranno. Grazie. Grazie, dottore Gianluca Scarchillo. Sentiamo adesso il dottore Riccardo De Simone e si prepara Fábio Cadeddu. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Primeiramente, agradeço pelo convite, doutor Peron, agradeço pelo coordenamento ao amigo e colega Giovanni Bonato. Peço desculpa pela minha roupa de hoje, não é por falta de respeito, mas quebrei meu braço, então não consegui fazer mais que isso. É muito difícil falar após os professores Corapi e Scarchillo. Vou só pontuar algumas coisas. Digamos que essa vitória não foi tão óbvia, ok? Não era uma vitória que é tão fácil. Digamos que nesse processo estávamos defendendo a legislação anterior ao decreto Tajani, a lei 74/2025. Então foi importante, pelo menos, ganhar para justamente não pegar gol, digamos assim, mas deixar o resultado pelo menos 0-0. Agora temos que justamente lutar para fazer gol do outro lado. Por enquanto, meu intervento vai continuar quello do professor Scarchillo sobre aquele conceito. Eu também gostei muito daquela obiter dictum da sentença, me deu muito a refletir, porque justamente pensando a ideia do Tribunal Constitucional é que justamente a Constituição criada no final, após a Segunda Guerra Mundial, desenhava um conceito de cidadania que iria refugir aquelas que eram as leis da vergonha da época, não? As leis racistas. É por isso a abertura ao pluralismo, à tolerância, a abertura às minoranças. Lembramos que na Itália nós temos, por exemplo, muitas comunidades no norte da Itália, na Valle d'Aosta, no Trentino Alto Adige, onde se fala 2 idiomas. Então, é verdade, nós temos uma raiz comum cultural, mas justamente temos que tutelar essas diferenças, não somente na Itália, mas também nos países exteriores. Então, é fundamental esse momento na sentença próprio por construir sobre isso também uma defesa pelo próximo processo que provavelmente vai acontecer no início do ano que vem. É fundamental também o outro obiter dictum sobre a questão da, digamos, disciplina, o fato que o legislador italiano pode disciplinar a matéria da cidadania, mas não pode fazer isso sem justamente ter em conta, ter em consideração todos os princípios da nossa Constituição, mas também do direito europeu. E ainda é importante aquilo que estavam falando os professores, do direito comparado. Vamos ver a experiência dos outros países da União Europeia, vamos ver justamente a jurisprudência do Tribunal Europeu, da Corte de Justiça, onde justamente são apresentados princípios como o legítimo affidamento, princípio da proporcionalidade. São todos princípios que, também se o legislador tem uma certa discrecionalidade nel disciplinar a matéria, não podem ser ignorados. Então, logicamente, não vamos ter uma sentença definitiva sobre a lei Tajani, mas temos um bom ponto de início, um bom ponto de partenza para poder construir as futuras defesas a partir de setembro, outubro e por diante, porque justamente a luta é longa e temos que estudar muito, como os professores estavam lembrando, porque do outro lado vamos ter muitos advogados da União que, essa vez, vão se apresentar para defender a Lei 74/2025. Muito obrigado. Doutor De Simone, muito obrigado. Ouçamos agora, então, o doutor Fábio Cadeddu. Se prepara, doutora Silvia Contestabile.
Boa tarde a todos, bom dia para os brasileiros. Eu também agradeço ao Dr. Peron pelo convite e pego essa oportunidade para agradecer aos colegas, porque a unidade dos colegas nessa guerra, porque a gente ganhou uma batalha, mas a guerra é longa, como todo mundo já falou. Então, eu quero agradecer aos colegas todos, porque o resultado de hoje também consegue a essa unidade. O ser unidos nessa batalha, eu acho que ajuda muito, porque uma divisão entre as pessoas que querem ganhar o mesmo resultado seria muito ruim, então eu queria fazer esse agradecimento público para todo mundo. Eu concordo com todos os comentários dos colegas e queria falar de uma passagem da decisão da Corte que eu acho muito interessante. A Corte falou que o assunto dos juízes que enviaram os pedidos para a Corte Constitucional se baseia na ideia que os nascidos no exterior com outra cidadania faltam de um vínculo com a Itália. Esse no ponto 12.1. E a Corte fala que essa ideia dos juízes está errada, porque não tem prova nenhuma que uma pessoa nascida no exterior ou que tem outra cidadania falta desse vínculo. Essa passagem da sentença também concorda com quem falou o Dr. Scarchillo agora. Ou seja, a Corte remarcou de forma muito clara que é verdade que o legislador tem o poder de decidir quais são os critérios para ser cidadão italiano, mas não pode usar critérios discriminatórios. E, entre os critérios discriminatórios, eu acho que também pode ser considerado o feito que uma pessoa, filho de italiano, seja nascido no exterior, ou não fale o italiano, ou que tenha outra cidadania. Então, se juntamos várias passagens na sentença da Corte, a gente pode ter um pouco de otimismo para a próxima batalha, porque também a Corte declarou inadmissível muitos motivos dos juízes que enviaram os pedidos para a Corte Constitucional, mas entraram e decidiram no mérito o pedido sobre a inconstitucionalidade da lei por conflito com o princípio de igualdade. Sobre isso, a Corte se pronunciou, falou que a lei atual não é contra o princípio do artigo 3 da Constituição. Aqui pegou uma decisão, tomou uma decisão. Eu acho que se a gente vai olhar o conteúdo do decreto número 36, como foi convertido, eu acho que não sei se o decreto vai resistir à prova da compatibilidade com o artigo 3 da Constituição. Porque quando a Corte fala que o juiz errou achando que só porque uma pessoa nasceu no exterior, senza poder dar a prova que ele tem o vínculo com a Itália. Essa forma de razoar não funciona, não é constitucional. É muito interessante essa passagem, porque é a passagem onde a Corte fala que as exceções que foram levadas das partes
são fundadas no mérito. Não é algo procedimental, é no mérito. Eu achei isso muito interessante. E eu acho que, como todo mundo já falou, essa vitória é muito importante, mas não é a fine da guerra. É uma etapa, como falou o Dr. Bonato, e também concordo que a claridade da corte ajuda muito, porque a claridade no repetir os princípios, que a cidadania é um direito imprescritível, já confirma que talvez, eu acho com certeza, a retroatividade do decreto de forma nenhuma vai ser considerada constitucional. Eu não quero tomar mais do vosso tempo e agradeço pela disponibilidade. Muito obrigado, doutor Cadedo. Então ouvimos Io agora... vi saluto, dottor Peron, grazie tantissimo per l'invito e saluto tutti i colleghi carissimi e alla prossima. Grazie, vi devo salutare. Buonasera a tutti. Buonasera dottoressa, grazie per la partecipazione. Sì. Adesso sentiamo allora Silvia Contestabili, si prepara dottor Bruno Troia. Sì, buonasera a tutti, ringrazio Desiderio Peron per l'invito e sono molto contenta di essere qui con voi per condividere questo momento di riflessione anche con dei colleghi e dei professori molto importanti che ci hanno dato una grande mano e ci aiutano tutti i giorni con dei consigli preziosi, e parlo del professor Diego Corapi e del professor Gianluca Scarchillo, ma comunque di tutti i colleghi. Volevo dire che effettivamente un segnale di respiro e di speranza in questi mesi particolarmente difficili la Corte Costituzionale ce l'ha dato, e ancora una volta si conferma un presidio imprescindibile di democrazia e un punto di riferimento per la tutela di tutti i diritti. Questo è un punto fondamentale e di partenza. Io volevo un attimo ricollegarmi a quanto dicevano i professori Corapi e Scarchillo, perché c'è un passaggio che abbiamo analizzato anche insieme agli altri colleghi nella sentenza, alla pagina 18, importante, che secondo noi e secondo me dà un'apertura, è quell'apertura che noi cerchiamo, che forse non ha dato ma ha cercato di dare, diciamo così. Infatti la sentenza ci ricorda gli elementi di comunanza culturale, linguistica, territoriale come criteri su cui basare l'acquisto della cittadinanza, ma ci dà e ci ricorda che compete sempre a questa Corte, lo dice testualmente, accertare al metro della non manifesta irragionevolezza e sproporzione che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti che, come sopra evidenziato, connotano la cittadinanza. Forse, e qui anche devo dire, professor Brutti l'ha sottolineato molto bene, che forse questa frase importante, quei criteri del tutto estranei, potrebbe veramente riferirsi al DL 36 e quindi dare un minimo, una piccola apertura effettivamente e darci quella speranza e su cui basare anche le nostre future lotte e i nostri futuri ricorsi. Grazie a tutti. Grazie dottoressa Silvia Contestabili.